Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. A gente não vai ler agora, já já a gente vai ler, mas deixa aberto aí. Eu esqueci de marcar, inclusive, aqui. Esqueci não, tá aberto. Mateus no capítulo 11, daqui a pouco a gente vai ler esse texto. A gente está falando sobre Jesus, que figura central, que figura indispensável para a gente tratar, e a gente escolheu especificamente falar sobre Jesus durante esse tempo agora, antes de uma série específica que a gente vai tratar para o GAN, nos preparando para o GAN, porque Jesus é a base de tudo, né? Se não fosse por ele, a gente não estaria aqui. E a gente escolheu esse tema específico para tratar exatamente pós-concílio, jovem, né? Foi uma bênção. Quem estava no concílio? Quem fez o concílio, né? Quem trabalhou não, mas quem fez? Olha só, vocês estavam lá, vocês viram muitas coisas tão importantes, e a gente está falando sobre Jesus, e falar sobre Jesus deveria ser, ou deveria ser, o grande prazer da vida de todo crente, né? A gente deveria ter a boca cheia, encher os nossos corações, transbordarem de falar daquele que é a causa de nós estarmos aqui. É por causa dele a nossa existência, é ele que dá razão a tudo, é ele que traz significado à nossa vida. É tipo como Pedro falou lá na primeira carta que ele escreveu, capítulo 2, versículo 10, quando diz assim, vocês antes não eram nada, vocês nem eram povo, vocês não eram ninguém. Vocês, antes de Jesus, vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Vocês têm um novo nome. Antes vocês eram estrangeiros, mas agora vocês são povo. Vocês são nação. Antes vocês não tinham misericórdia, mas agora vocês alcançam misericórdia. Pare e pense agora, se não fosse o próprio Deus provocando a reconciliação com Ele mesmo, se não fosse o próprio Deus construindo um caminho, construindo uma ponte que nos religa a Ele, o que seria de nós? O que seria de você? Onde é que você estaria? Se Deus não provesse para Ele mesmo um caminho que nos trouxesse de volta para Ele. O que nós faríamos se Jesus decidisse se apegar ao seu lugar de Deus? Como diz lá o texto de Filipenses, para mim o texto mais bonito da Bíblia. Se Jesus decidisse se apegar, não, eu tenho o meu direito é continuar aqui. Deus vai dar um jeito de religar o homem a si mesmo. Deus vai prover um outro jeito, mas não, Deus provê o jeito perfeito. Mas se Jesus decidisse se apegar ao seu trono, se apegar à sua glória, se apegar àquele lugar, o que nós faríamos? Se Deus decidisse não prover um caminho de volta, o que seria de nós? O Jesus histórico, o Jesus que divide eras, o Jesus que faz o tempo ser chamado antes e depois dele. Esse Jesus, essa figura, tem livros e mais livros, teologias, livros de história que contam a saga desse personagem. Alguém tão importante na história da humanidade. Tantos livros que nós nunca seríamos capazes de, nessa vida, conseguir aprender tudo ou conseguir ler tudo que foi escrito a respeito desse Jesus. Mas não é esse Jesus que nos traz aqui hoje. Não é desse Jesus. Esse Jesus é fácil de ser conhecido. Esse Jesus está disponível se você der um Google, se você colocar no ChatGPT. Já experimentou perguntar ao ChatGPT quem é Jesus? Esse Jesus está disponível para você, esse Jesus é fácil de se encontrar, mas não é sobre ele. Nem todos os livros de história do universo, nem todo compêndio teológico, nem toda mente brilhante conseguiria descrever o dia que ele te encontrou. O dia que Jesus te encontrou, o dia que Jesus mudou a tua história. Nem as maiores teologias, nem os maiores mestres, doutores poderiam descrever o dia que ele encontrou você. A história da sua vida, a história desse encontro. Jesus não é um simples fato a ser estudado, Jesus não é um fato histórico, Jesus não é um personagem que viveu na Palestina há 2000 anos atrás. Jesus é um salvador, Jesus é um construtor de caminhos, Jesus é um provedor de esperança. Nem o mais competente historiador de todos os tempos, nem o cara mais bravo de todos poderia descrever esse dia. Eu sei que você lembra. Você se lembra quando ele encontrou você. Você lembra o dia, a hora, o lugar. Porque esse encontro mudou a sua vida. Não importa se você é uma pessoa como eu, nasci num lar evangélico, nasci num lar cristão. Os meus pais se conheceram num projeto missionário, para vocês terem uma ideia. Eu cresci num lar cristão. Eu ouvia todas as histórias da Bíblia. Minha mãe me colocava para dormir
contando as histórias da Bíblia. Eu aprendi a ler lendo a Bíblia. Eu tinha uma Bíblia ilustrada, eu adorava aquele gibizinho, aquelas histórias, eu amava. Mas um dia específico, Deus me encontrou. Foi num sábado, como esse. E eu era uma criança. E Deus me encontrou. E eu nunca esqueci daquela EBF. Nunca esqueci daquela EBF. Ou você pode ser alguém que experimentou todos os prazeres passageiros desse mundo. Você pode ser alguém que tem uma vida anterior, uma vida pregressa, uma vida devassa antes do Senhor te encontrar. Você pode ter vivido prazeres que esse mundo te oferece, mas sempre viveu como se tivesse um buraco dentro de você. Algo que precisava ser preenchido e você nunca entendeu até aquele belo dia que Ele te encontrou. E Jesus encontrou você. Fecha o olho. Agora, experimenta. Fecha o olho. Lembra daquele dia. Se você nunca teve esse encontro, talvez seja hoje o dia que o Senhor proveu para isso. Mas fecha o teu olho e lembra daquele dia. Se coloca de novo naquele mesmo lugar. Se coloca de novo. Lembra o que Ele fez por você. Jesus, Ele dividiu a história da humanidade. Mas Ele mudou para a eternidade a história da minha e da sua vida. Nós que não éramos nada. Ele mudou a nossa história. Esse Jesus, é desse Deus pessoal, é desse Deus relacional, é desse Deus intencional. Deus que faz as coisas com um propósito, é desse cara que a gente está falando. A gente não está falando aqui sobre o Deus das páginas dos livros que são simplesmente letras. Nós estamos falando aqui de Jesus, o Cristo, o ungido de Deus. Jesus, o Cristo, Ele nos chama para uma caminhada diária com Ele. É na beleza do ordinário, é na beleza do nosso dia a dia, é na beleza da nossa rotina que Deus se mostra para a gente. Porque imagina se tivesse que acontecer algo de extraordinário toda vez que Deus fosse te encontrar. Mas Deus te encontra todo dia. Quando a misericórdia dele se renova, você se levanta. Ele já te encontrou hoje. Ele já te trouxe aqui. É desse Jesus. É desse Jesus que faz bela todas as coisas. É dele que nós falamos. É sobre as bases do reino dele. É sobre os traços do seu caráter que nós tratamos aqui sábado após sábado. É que nós chegamos a esse lugar para sentar e nos debruçarmos sobre as Escrituras, sobre o que Ele falou, sobre o seu Evangelho. Ele mesmo é o Evangelho. Ele mesmo é a boa notícia. A boa notícia da salvação é Ele, a boa nova. A boa notícia é que você ia morrer condenado para sempre. E Ele transformou a sua vida, porque Ele amou o mundo, porque Ele amou você de uma tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, o caminho perfeito, porque Ele te amou. Isso é extraordinário. João 3,16 é extraordinário. É o primeiro versículo que a gente aprende, mas é o primeiro versículo que a gente esquece. Ele nos amou de uma tal maneira que nos faz vir aqui. Nos faz amar essa pessoa que está aí do seu lado. Talvez alguém completamente diferente de você. Com gostos completamente opostos de você. Vocês sabem que eu sou corintiano, né? Infelizmente. Para meu azar. Eu não tive escolha, fui escolhido. Mas o pastor Igor é palmeirense. Gente, olha só que coisa maravilhosa que Deus faz. Une uma pessoa como eu e uma raça imunda como essa. Mas imagina se não fosse o amor e a graça de Deus, gente. Se não fosse o Senhor na nossa vida. O fato de ter vindo à terra como homem, o fato de ter se feito homem, de ter passado pelas mesmas tentações, pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, angústias, dilemas que eu e você passamos. Gente, Jesus foi jovem. Jesus não nasceu com 30 anos, não. Jesus não nasceu e foi para o ministério, não. Jesus passou pela adolescência. Jesus passou pelas mesmas dificuldades que você passa. Para que eu e você tenhamos para quem olhar. Para que eu e você tenhamos um exemplo em quem nos mirarmos, em quem olhar, colocar o nosso olhar, fixar o nosso olhar e ter um referencial de como viver, de como proceder. Por mais santos e dedicados que sejam homens e mulheres ao longo da história,
Por mais santos que sejam eles, todos eles têm as suas dificuldades. Todos eles têm os seus problemas, todos eles têm os seus pecados. Mas apenas Jesus pode ser o nosso exemplo perfeito de procedimento em todas as áreas da vida. Só Ele pode nos indicar o caminho para gastar a nossa vida para o louvor da glória de Deus. Foi para isso que Deus te criou. Você pode andar em círculos, você pode correr atrás, você pode buscar em qualquer lugar que você achar que tem resposta. E a humanidade está correndo atrás do próprio rabo, rodando como barata tonta. Correndo atrás de respostas, buscando uma resposta para o vazio que existe dentro de si mesmo. Quando a resposta já está nas letras da palavra do Senhor, e Paulo em Efésios capítulo 1, versículo, não vou me lembrar, mas daqui a pouco a gente vê. Paulo vai dizer que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Essa é a razão pela qual você existe. Se você procura uma razão para a sua existência, você existe para o louvor da glória de Deus. E foi assim que Jesus viveu. Foi assim que ele estabeleceu os fundamentos do seu reino. E esse reino que ele estabelece parece um mundo invertido. Parece o negativo. O reino de ponta cabeça. E esse é o título de um livro extraordinário que eu indico a todos vocês lerem. O Reino de Ponta Cabeça. De um rapaz chamado Donald Kraybill. E esse cara ele apresenta uma perspectiva única sobre a cultura que Jesus trouxe ao mundo. Donald Kraybill vai escrever esse livro chamado O Reino de Ponta Cabeça. E é o reino invertido. E Kraybill vai dizer que o reino de Jesus é o oposto do que nós conhecemos hoje. Nesse reino, o reino de Jesus, a igreja é a comunidade visível daqueles que vivem os valores desse reino. O reino invisível é representado por nós. Nós somos a visibilidade. Você, essa pessoa que está aí do seu lado, é o reino de Deus concreto. O abstrato tornado concreto é o irmão que Deus coloca na sua vida. Por mais difícil que seja, palmeirense que seja. Essa pessoa maravilhosa que está aí do seu lado é Deus colocando em forma o seu reino. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria. Nós, como igreja, precisamos expressar essas virtudes do reino de Deus. E Jesus desafiou as normas religiosas, as normas sociais da sua época. Para estabelecer um reino de ponta cabeça, Jesus desafia o que era normatizado. Porque como é que um rei não nasce num palácio? Como é que um rei nasce numa estrebaria? No meio de cocô? No meio de bicho? Talvez no lugar mais insalubre que teria para um rei nascer. Como é que um rei nasce numa cidade tão pequena como Belém? Como um rei não nasce em Jerusalém? No reino de Jesus, na cultura do reino de Jesus, as coisas funcionam o inverso do que nós esperamos. Como um rei vive entre pecadores, entre publicanos e prostitutas? Como um rei não se assenta entre os nobres? Como é que um rei não faz questão de ser reconhecido? Como é que um rei não requer para si glória humana, aplausos, louvores? Esse Jesus que marca encontros, esse Jesus que quebra paradigmas, esse Jesus que transforma estrangeiros em concidadãos, esse Jesus que transforma ignorantes em seu povo, esse Jesus que transforma pecadores em filhos, esse Jesus que transforma filhos pródigos em filhos encontrados, esse Jesus que renova a esperança, esse Jesus que nos chama a viver como Ele e a aprender com Ele. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 11. E nós vamos aprender aqui 3 aspectos sobre a cultura do reino de Deus. E nós vamos aprender esses 3 aspectos em 3 virtudes que o próprio Jesus fala sobre Ele mesmo. Mateus capítulo 11, a partir do verso 25. Acharam aí? Amém? Acessaram? Mateus 11, 25. Diz assim a palavra do Senhor. Porque aquele tempo Jesus exclamou. Por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos.
Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para sua alma cansada. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor continua o mesmo e a tua palavra continua nos ensinando. Muito obrigado, Senhor. Passe no nosso meio, Espírito Santo, e nos traz revelação nova hoje. É assim que nós choramos, no nome de Jesus. Amém. Toda essa estrutura de texto que a gente leu agora, do versículo 25 até o versículo 30, Mateus vai estabelecer uma base, um fundamento para que isso aqui, para que eu e você entendamos isso aqui. Isso aqui está calcado em uma coisa, e a primeira característica que Jesus apresenta sobre si mesmo é a característica da humildade. Aprendam de mim que sou manso e humilde. Humildade. A porção anterior do texto. Antes, se você voltar uns versículos antes aí, a partir do versículo 20, você vai ver que Jesus está aborrecido, Jesus está meio triste, Jesus está zangado com algumas cidades, onde ele passou, onde ele operou milagres, onde ele fez muita coisa, onde ele falou e aconteceu. E a maioria daquelas pessoas não deu ouvido à sua mensagem. Não aceitou que ele era o Messias esperado. Jesus chega a comparar essas cidades até Sodoma e Gomorra. Ele diz: Cafarnaum, eu fiz tanta coisa aí que se fosse feito em Sodoma e Gomorra, eles não teriam sido destruídos. Mas para vocês, no dia de chegar ao juízo, vai vir um julgamento muito pesado. Então Jesus está dizendo que o coração daquela cidade é arrogante, é duro, é altivo. O coração daquela cidade é o oposto do que é o próprio coração de Jesus. Logo depois, quando a gente vai para o verso 25, e aí a gente entra no texto que a gente leu, Jesus agradece a Deus por revelar as coisas, os mistérios de Deus, os mistérios do Evangelho aos pequeninos. A beleza do Evangelho não é revelada aos nobres. Jesus não andava com gente rica. Quando você via um rico perto de Jesus, era uma exceção. Jesus andava com gente pobre, com gente renegada, com marginalizados da sociedade. Quando Jesus fala que essa característica é algo que ele mesmo carrega, e essa é uma virtude que nós precisamos cultivar, ele estabelece a base do texto que nós acabamos de ler. Quando a gente vai lá para a carta de Paulo aos Filipenses, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Filipenses no capítulo 2. Aqui nesse texto nós temos a descrição perfeita do que foi que Jesus fez, do grau de humildade de Jesus. Filipenses capítulo 2, e nós vamos ler aí a partir do 5. Acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou um ser igual a Deus algo que deveria ser retirado a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja, quando Paulo diz aqui, Jesus humilhou-se a si mesmo. Jesus não foi humilhado por Deus. Jesus tornou-se humilde. Jesus humilhou-se a si mesmo para que tomasse a forma de homem. A gente não consegue dimensionar o que foi que Jesus fez. A humilhação que era para Jesus ser um ser humano. A joia da criação. Você é a coisa mais espetacular que Deus criou. Foi a última coisa que Ele criou. Você é a joia da criação. E o texto de Paulo diz que Jesus humilhou-se a si mesmo para se tornar como um homem. Jesus só podia ser o caminho da esperança se Ele antes fosse o caminho da humildade. Jesus só podia ser um referencial de exemplo de como vivemos se Ele se humilhasse, se Ele saísse da sua posição de Deus e vivesse como alguém, como eu e você.
com as mesmas dores, com as mesmas angústias, com os mesmos medos. Antes da exaltação do versículo 9 ao versículo 11, quando a gente leu aqui que ele vai ter um nome acima de todo nome, em Filipenses capítulo 2 vem a lição de humildade dos versículos 5 até o versículo 8. Ele mesmo começa a construir o caminho, abrindo mão da sua glória. A gente não tem essa dimensão. Pense agora pense comigo, que você é a pessoa mais poderosa do mundo, a pessoa mais rica do mundo. As pessoas querem estar perto de você, você é uma pessoa extremamente influente, você tem poder nas suas mãos, você compra tudo que o dinheiro pode comprar, você é um cara super estruturado, sua família é boa, você não tem problemas, você tá sossegado, você está bem, ganha mais dinheiro que Neymar. Embora não tenha uma praia privativa para você. Pense que você é essa pessoa. Agora pensa que você abriu mão de tudo isso e você decidiu viver como uma barata. Que nojo. Uma barata. O que Jesus fez foi muito maior do que isso. Muito maior. Essa é uma pequena, ínfima comparação que nós podemos tentar entender o que foi que Jesus fez quando ele saiu, quando ele abre mão da destra do Pai, quando ele abre mão do lugar que era dele, quando ele abre mão, quando ele sai daquele lugar de glória, onde todos os anjos louvavam a ele com louvores perfeitos, com técnica perfeita, quando ele sai desse lugar e se entrega no meu e no seu. E nunca esqueça que aquela cruz era sua. Nunca esqueça que aquela dor era sua, era minha. Só alguém disposto a viver completamente dedicado ao propósito de Deus é que tem a capacidade de fazer o convite que Jesus faz no versículo 28, lá do texto de Mateus capítulo 11. Venham até mim. Venham até mim. Eu sou o caminho, venham até mim. Vocês estão cansados? Venham até mim. Eu sou descanso. Vocês estão sobrecarregados? Venham até mim. Eu quero levar esse fardo seu. Vocês não precisam mais andar porque eu sou o caminho. Vocês não precisam mais se cansar porque eu sou o caminho. Venham, eu sou o caminho de alívio. É só alguém que está completamente devotado ao propósito de Deus, a cumprir o que Deus sonhou, a cumprir o que Deus planejou. É só alguém assim que pode fazer esse tipo de convite. E aí a gente chega no verso 27. E Jesus diz que conhecerão a Deus aqueles que Ele, Jesus, quiser que conheçam. E é interessante que Ele quer que você e eu conheçamos a Deus. O desejo do Senhor é que todos se salvem. Nem todos vão se salvar, mas o desejo é que todos se salvem. Quando alguém me pergunta o que é teologia, eu respondo que é a tentativa humana de entender aquilo que Deus se deixou revelar. Quando a gente abre a palavra, quando a gente abre as escrituras, quando a gente se debruça sobre um texto, é a nossa tentativa de alcançar aquilo que ele deixa ser conhecido. E ele se deixou ser conhecido. Por mim e por você. Ele podia ter se apegado à sua glória, mas ele decidiu ter um coração humilde. O chamado de Jesus é para a liberdade da religiosidade. O chamado de Jesus é para que a gente viva livre. Quando a gente chega no verso 29, Jesus vai dizer assim, tomem sobre vocês o meu jugo. E eu já falei aqui para vocês, mas eu queria repetir caso alguém não saiba. E para você que está me ouvindo também no podcast. Olha que chique. Vocês sabem o que é jugo? Sabem o que é jugo? O jugo é aquela peça que você coloca sobre a cabeça do boi, aqui, né, sobre essa região aqui, para que dois animais andem lado a lado. Para que dois animais cumpram um serviço, você coloca sobre eles um jugo, que prende os dois e os dois caminham juntos. Só que Jesus está fazendo referência aqui aos escribas e fariseus que colocavam sobre aquelas pessoas jugos pesados, fruto de religiosidade. Jesus está dizendo para aquelas pessoas, para aqueles cansados e sobrecarregados, ele está olhando e dizendo assim, vocês estão cansados de viverem debaixo desse jugo. Vocês estão cansados de viverem debaixo de jugo de religiosidade.
Vocês estão cansados de viverem para atenderem expectativas humanas. Venham até mim. Venham até mim. O jugo que eu proponho não é esse jugo de lei, não é esse jugo que te rebaixa. Quando Jesus fala isso, ele está criticando fariseus, ele está criticando os mestres da lei, ele está tirando dos ombros daqueles homens e mulheres o peso que eles carregavam. Jesus nos chama a uma vida de leveza. Jesus não nos chama para sermos religiosos. Jesus não nos chama para colocar a sua palavra como um peso sobre o nosso pescoço. Jesus não nos chama para viver uma vida de domingo, de sábado, cumprindo obrigações para ir no seu R3, para encontrar os seus amigos. Jesus não nos chama para uma vida de igrejados, onde nós desempenhamos funções, onde as nossas atividades são mais importantes do que as pessoas. Jesus não nos chama para isso. Jesus nos chama para uma vida de leveza, para uma vida de um fardo leve, porque é o fardo dele. Suavidade. Um Deus humilde que se entrega para que nós tenhamos uma vida leve. E apenas corações humildes podem compreender a beleza e o escândalo do Evangelho de Jesus. A segunda virtude que Jesus fala sobre si mesmo vem logo depois desse convite, quando Jesus diz: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Jesus faz uma revelação muito específica e particular sobre o seu próprio coração. Jesus vai dizer: aprendo de mim que sou manso. Mansidão. Aprendo de mim que sou manso de coração. E aí eu quero convidar você a ir para o Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, nós vamos ler o verso de 1 a 11, uma história muito conhecida. Acharam aí? Diz assim a palavra do Senhor. Verso 1. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras, e de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não te condeno. Eu não a condeno. Vá e não peques mais. Quem são as pessoas que trazem aquela mulher? O texto fala aqui: quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que trazem aquela mulher? São os escribas e os mestres. São os religiosos. São os afeitos a julgamentos com base nos seus próprios padrões morais. São pastores que pregam, mas que em casa batem na mulher. São líderes de ministério que disciplinam os seus liderados, mas que sonegam impostos. São os diáconos que servem a ceia, mas não têm coragem de oferecer uma carona. São religiosos. São os religiosos que trazem aquela mulher. É como se os fariseus e os escribas fossem da nossa época, vivessem nos nossos dias. Afinal de contas, a gente vive na era do cancelamento. A gente vive na era onde as vidas das redes sociais precisam seguir uma cartilha sob pena de linchamento virtual. Naquela época, linchamento literal.
Mas se você não vive de acordo com a cartilha de meia dúzia de hipócritas, você é linchado, você é cancelado. Tudo que aqueles religiosos queriam era que Jesus validasse o seu discurso de religiosidade. Tudo que aqueles caras queriam era que Jesus dissesse assim, pode cancelar, cancele ela. Cancele, pode cancelar. Religiosos buscam uma validação para a sua religiosidade. Nessa história aqui, nessa história de João capítulo 8, Jesus revela o que ele disse lá em Mateus capítulo 11 sobre ele mesmo. Jesus é manso. Jesus é manso. Jesus estava escrevendo na areia. E quando aqueles homens chegam para acusar aquela mulher, Jesus continua escrevendo na areia. Imagina se essa característica, se esse traço de caráter, se essa virtude não fosse revelada por Jesus. Se Jesus fosse um cara estourado. Se Jesus fosse um cara pavio curto. Aí isso é traço de personalidade. Não. É pecado. Porque imagina se Jesus te tratasse com o teu pavio curto. Imagina se Jesus fosse esquentado ao ponto como você é, de tratar as pessoas da maneira como você trata. Se você fosse tratado por Jesus dessa maneira. Se Jesus se levantasse daquela terra onde ele estava escrevendo no chão e prontamente pegasse uma pedra para atacar aquela mulher. Mas Jesus é Jesus de Mateus capítulo 11. Jesus é o Deus manso. É o homem de coração manso. A cultura de Jesus não atira pedra em pecadores. O mais desprezível dos seres humanos continua recebendo o mesmo convite do homem que escreve na areia. Se não fosse assim, o que seria de mim, o que seria de você? Onde nós estaríamos se ao invés do coração humilde de Jesus se levantasse sobre nós a sua ira? Se ao invés do coração manso de Jesus fossem atiradas sobre nós pedras de condenação? Se ao invés de nos acolher, Jesus escolhesse o jugo da religiosidade? Você conseguiria passar no padrão? No padrão da lei? Pior, no padrão da graça? O que seria de nós? Graça, maravilhosa graça. Se não fosse a graça do Senhor derramada sobre nós, onde nós estaríamos? Quando um texto grego usa essa palavra que Mateus utilizou aqui no capítulo 11, esse adjetivo específico para falar sobre manso, quando o grego praos é utilizado, ele de fato louva governantes, louva pessoas importantes que demonstram bondade e misericórdia, que agem de forma bondosa e misericordiosa. Esse é o coração do nosso Deus. O coração do nosso Deus é um coração manso. Manso. Deus não nos trata com ira, Deus nos trata com mansidão. E Ele diz, aprendam. Aprendam de mim que sou manso. Então a gente precisa ser o quê? Manso. Nas suas relações, nas mais difíceis delas. Aquele chefe que você tem vontade de esganar. Mansidão. Aquele seu colega de trabalho que fala mal de você pelas costas. Mansidão. Aquela sua colega de faculdade que queima você para todas as amigas da turma. Mansidão. Aquele seu irmão que tira o juízo. Mansidão. Porque se Deus nos tratasse como a gente trata os outros, a gente não estaria aqui. Mas Ele escolhe a cultura do seu reino. Não a cultura do cancelamento, mas a cultura do seu reino. E a cultura do seu reino é mansidão. E a última característica que Jesus nos apresenta é que Jesus é um servo. Quando Jesus diz assim, quando Jesus convida, venham a mim. Venham a mim. Ele se coloca à disposição. É como se o mestre dissesse, ó, eu estou aqui para isso. Eu vim para isso. Eu estou aqui é para servir vocês. Então venham a mim. Venham a mim porque eu sou o caminho. Venham a mim, eu quero servir vocês. E dentro dessa perspectiva do serviço obediente de Cristo, essa mesma característica que a gente viu em Filipenses, a gente poderia escolher
vários e vários textos ao longo de todo o Evangelho para falar sobre o coração de servo de Jesus, mas eu queria escolher um texto muito, muito específico, que fala muito ao meu coração, que está lá em João capítulo 13. Esse é um texto fantástico. Está difícil aqui. João 13. 13. Acharam aí? A partir do verso 1. Diz assim o Evangelho. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha, com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? E Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo? Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Gente, essa cena aqui acontece numa cultura de vergonha e honra. Numa cultura onde vergonha e honra têm lugar garantido. E o que Jesus faz aqui é revolucionário. O que Jesus está fazendo aqui nesse momento é revolucionário. Diferente das culturas grega e romana, a cultura judaica dá valor à humildade. A cultura judaica valoriza a humildade, mas sem deixar de lado os papéis sociais. Então o que Jesus está fazendo aqui, ele está subvertendo posições sociais, status sociais. Só para você ter uma ideia, assentar-se na mesa conforme a posição social era um valor central naquela cultura. Olha que besteira para a gente hoje. A gente vai sair daqui a pouco para comer, tem já o lugar? Já fechou? Ainda não? Mas daqui a pouco, né? Um lugar coberto, né? Hoje, porque está uma chuvinha boa. Mas a gente vai sair daqui a pouco para comer e a gente vai sentar em qualquer lugar da mesa. Muito provavelmente você vai sentar perto daquela pessoa que você gosta. Você vai sentar perto do seu camarada, do seu brother, da sua amiga. E você vai bater aquele papo. Ou do seu paquera, da sua paquera. Abençoa, Jesus, aqui esse povo, para que eles abram os olhos, Pai. Passeia no nosso meio, toca os corações, Senhor. Quebra o espírito de amizade, Pai. Mas você vai sentar em qualquer lugar que lhe der na telha. Ou se você chegar atrasado, você vai sentar no pior lugar da mesa. Mas isso não importa. Porque você vai estar com sua turma, você vai estar com sua galera. Mas olha só, naquela época, o lugar onde você se sentava na mesa era importante. O lugar onde você se sentava era importante. Lhe indicava uma posição de honra ou não. Jesus nessa hora, ele dá um grito. Jesus nessa hora, ele brada com a sua atitude. Ele grita para o mundo que ele é o servo sofredor, lá de Isaías 53. Depois vocês leem esse texto lindo em casa. Jesus está dizendo assim: olha, eu vim para servir. Eu sou o servo sofredor. É pelas minhas pisaduras que vocês vão ser sarados.
Mas seria chover no molhado eu falar aqui sobre essa atitude maravilhosa de Jesus. Sobre esse ensinamento, sobre o exemplo de Jesus. Seria falar mais do mesmo. Seria falar coisas que vocês muito provavelmente já ouviram e ouviram de pessoas que falam muito melhor do que eu. Novamente é o Deus de toda a glória, deixando o seu lugar e se colocando numa posição de absoluta humildade. É o mestre se colocando a serviço dos seus alunos. Isso era impensado para aquela época. É mais uma vez Deus quebrando a expectativa social. É mais uma vez Deus subvertendo o mundo. É mais uma vez Deus colocando o seu reino de ponta cabeça. Mas hoje eu queria chamar a sua atenção para os versículos 14 e 15 que a gente leu. Nos versículos 14 e 15, Jesus está dizendo, olha, vocês entendem o que eu fiz? Eu dei o exemplo. Eu fiz e eu quero que vocês façam. É como se ele voltasse lá para Mateus capítulo 11, quando ele diz, aprendam de mim. Aprendam de mim. A lição que eu tenho para dar para vocês é essa. Façam o que eu faço. Eu sou o exemplo, façam o que eu faço. Se eu quisesse ensinar as minhas filhas a fazer uma atividade, digamos que eu sou um exímio pintor. Não sou. Mas digamos que eu seja. Eu posso explicar à minha filha como é que ela pinta essa parede. Como ela pega no pincel. Como ela usa a tinta. Qual a mistura de tinta que ela tem que fazer. Qual a forma de pintar, o sentido de pintar. Mas a minha filha vai aprender muito melhor e muito mais rápido se eu pegar o pincel e mostrar a ela como é que faz. E Jesus pegou o pincel. E Jesus ensinou aos seus discípulos, ensinou aos seus alunos como era que ele queria que fosse feito. O serviço cristão, o serviço a Deus, o nosso serviço, o serviço seu, o que você coloca à disposição do reino de Deus, não é opcional. Você não tem opção de não fazer. Não existe opção de não trabalhar. E eu quero ser aposentado do reino de Deus. Não existe. No reino de Deus não existe vagabundo. Se Deus te chamou, Ele te deu a mão, talento e dom para fazer aquilo que Ele sonhou para você fazer. Não esconda, não enterre o talento que Deus te deu. Se Deus te chama para fazer alguma coisa, não fuja. Pastor Tomás costuma dizer que todo Jonas tem a baleia que merece. Deus tinha chamado Jonas para um propósito específico e ele fugiu. O exemplo Jesus já nos deu. Jesus não disse assim, quando der, sirvam uns aos outros. Se você tiver folgado esse final de semana, sirvam uns aos outros. Se lá no seu trabalho, assim, dá uma folguinha, sirva uns aos outros. Se na igreja, quando tu vier, sobrar um tempinho para tu se levantar do teu banco e servir aos teus irmãos, se der, não quero atrapalhar a tua vida não. Jesus não disse isso. Jesus foi taxativo. Vocês viram fazer? Vão e façam. Eu mostrei como é que pinta a parede. Vão e façam. Eu mostrei como é que eu quero. Vão e façam. Jesus ordenou. Eu dei o exemplo. Vão e façam. Sejam humildes, sejam mansos, mas sejam servos. É isso que renova a esperança. Aprender dele renova a esperança. Servir o nosso irmão, o nosso próximo, renova a esperança. É para isso que Deus nos chama.